Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós. E eu tenho certeza, depois de uma goleada dessa, não tem Vasco ainda que fica triste. Fica triste na terça-feira, fica feliz na sexta-feira. E hoje sextou com 5 gols do Vasco da Gama, que todo mundo estava querendo. Era um jogo assim do Campeonato Carioca, né? Tranquilão, numa boa, vendo a goleada, como um campeonato carioca tem que ser para o Vascão. Meus amigos, você está no pós-jogo do Marca Vasco, eu já quero saber também, já entrou na fila do perdão para o Gabriel Peck? Venha comigo saber de torcedor para torcedor todos os pontos da partida de ontem, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Eu sou o Sérgio Marca e já te faço convite. Hoje, às 3 horas da tarde, uma live sobre o pós-jogo de ontem e o Vascão se preparando aí para o término aí desse campeonato carioca, que vai ter disputa. Logo daqui a pouco eu vou te mostrar a classificação do campeonato carioca. Mas antes daqueles pedidos tradicionais, meus amigos, faz aquele like, aperta aí no like, muito nos ajuda, inscreva-se no canal e aperte a sinetinha para você ficar ciente dos vídeos que são lançados no Marca Vasco e das lives que ocorrem. Hoje, sexta-feira, 3 horas da tarde, a nossa live vespertina para falar tudo sobre o gigante da colina. E ontem, pela quinta rodada, o Vasco é pela quinta rodada. A galera já está na sexta, o Vasco tem um jogo a menos contra o Resende pelo Campeonato Carioca 2023, sapecou uma bela de uma goleada de 5-0, absoluto em campo, um jogo muito tranquilo. Estive em São Januário, tanto que estive em São Januário, e olha só esse videozinho que eu fiz do placar. Pois é, meus amigos, ainda não tinha começado a partida. Esse placar tá assim desde o ano passado. Quando é que alguém vai ter uma coragem de consertar o placar eletrônico de São Januário e tirar aquela TV que daqui a pouco vai bater um vento mais forte? Essa TV que colocaram ali de 52 polegadas debaixo do placar vai cair, hein? É uma vergonha. E hoje também na nossa live vai ter um vídeo que eu fiz sobre o ginásio, quando naquele corredor, a única oportunidade ali de gravar um vídeo sobre o abandono do ginásio Vasco da Gama. Uma vergonha para todo e qualquer vascaíno. Mas vamos falar aqui da partida, né? Então, pela quinta rodada, o Vasco da Gama venceu o Resende e o Vasco da Gama está agora na sexta colocação. Primeiro é o rival e olha só, a surpresa desse campeonato é o Volta Redonda, que ontem também ganhou do Fluminense. O Volta Redonda ganhou do Vasco, ganhou do Fluminense, aparecendo aí na segunda colocação. Na terceira vem Botafogo, vem Fluminense e vem o Bangu. Então o Vasco da Gama com Volta Redonda lá em cima é capaz de tirar um grande, que não seja o Vasco da Gama, e tem que correr atrás. A próxima partida do Vasco da Gama é na terça-feira contra o Nova Iguaçu, às 9h10 da noite, possivelmente com a transmissão da Rede Bandeirantes, lá em Brasília, no Mané Garrincha. O Vasco da Gama, então, tem que fazer o seu papel de ganhar dos pequenos e tirar ponto dos grandes aí para garantir pelo menos a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, que se chama, acho que o segundo turno vai se chamar Taça Rio, sei lá agora como é que tá, ou as semifinais do Campeonato, não sei qual é essa zona que tá o Campeonato Carioca, mas o importante é que o Vasco tem que chegar em quarto, pelo menos para garantir a sua vaguinha ali da Copa do Brasil do ano que vem. Bom, a partida foi muito tranquila para o Vasco da Gama, realmente foi dono absoluto. Então aqui eu já sempre faço uma ressalva de um lema que eu tenho. Quando você vai bem no Campeonato Carioca, não me significa que o time está bem. Mas quando você vai mal, aí tem que acender o sinal de alerta e verificar as peças. O Vasco da Gama ontem foi muito bem contra um adversário muito fraco. Realmente o Resende foi amplamente dominado pelo Vasco, méritos também do time do Vasco da Gama, mas o Resende não conseguiu dar um chute a gol. O máximo que teve ali um gol em impedimento, que até achei falha do Ivan, que ele poderia ter saído um pouco nessa bola. Fora isso, não assustou em momento algum, a não ser num escanteio que o cara bota lá um calcanhar na bola. Fora isso, nada demais. O Vasco realmente teve muito absoluto. E o que eu achei de bom nesse Vasco da Gama de ontem? O Barbieri fez o básico.
montou um time básico sem improvisações, sem o Figueiredo sendo volante, sem um volante sendo lateral direito. E ele começa com um time que eu acho muito interessante. É o Ivan, aí vai ficar na disputa se é o Ivan ou o Léo Jardim, possivelmente nesse primeiro caminho aí é o Ivan. O Pumita, que daqui a pouco ele vai puxar o bico, porque está jogando todos, porque não tem reserva. Esse é um ponto que a gente tem que contratar urgente. O Léo, um bom zagueiro, só acho muito caro, fico batendo muito nessa tecla, mas um bom zagueiro realmente, pelo menos nessas primeiras rodadas aí do Campeonato Carioca. E Miranda, que ele mostra as deficiências clássicas dele. Na lateral direita, o Lucas Piton, que ontem foi muito bem, inclusive marcando um gol de estreia do Vasco da Gama. Ele já tinha dado uma assistência, um gol até que eu pensei que ele tinha perdido a bola, já estava puto, porra, e o cara ali conseguiu dar um chutinho para dentro do gol. Muito bem o Piton também. Aí no meio de campo é que veio a grande surpresa, digamos assim, né? O Jair, aí veio uma história lá que o Zé Gabriel e o Edmar e o Vinícius, não sei se eles foram afastados, ainda vamos apurar melhor essas informações. No primeiro momento tinham falado que o Zé Gabriel estava machucado. No segundo momento falaram que o Zé Gabriel, o Edmar e o Vinícius foram afastados por decisão da comissão técnica. E os 13 estão, pelo menos o Edmar e o Vinícius, estão envolvidos com algumas especulações para saírem do Vasco da Gama. O Zé Gabriel foi muito mal na última rodada, então a torcida ia pegar muito no pé dele. Aí deu oportunidade para um cara da base, o Rodrigo, o Calvo, quase que é mais careca do que eu, ele consegue ser mais careca do que eu, um moleque de 20 anos que já estava jogando bem na base. É craque? Possivelmente não. Um bom volante? Vai ser um bom volante. O moleque tem garra, tem colocação, tem marcação, tem bom passe, um bom lançamento e aproveitou a oportunidade. Eu achei que ele foi muito bem. O Jair também foi muito bem. E complementando esse meio de campo foi o Alex Teixeira, que realmente a gente, eu acho que tem que conversar sobre o Alex Teixeira. Eu senti ele perdido. Eu nem sei se ele foi tão mal na partida, porque ele arranjou uma expulsão do goleiro, deu passe para um outro, deu passe para o gol do Peck, uma bela, um chute do Peck. Ele não foi tão mal, mas o adversário muito fraco. Poderia ter sido melhor, ou pelo menos ter sido um protagonista maior dentro da partida. Aí, mas eu acho que me dá a sensação que ele está perdido, ele não sabe qual é a função dele em campo. Talvez com mais jogos ele evolua. E o Figueiredo, para mim, ontem foi um dos piores jogadores, que realmente ele foi péssimo, não, mas ele errou praticamente tudo que tentou. E aí a gente teve o Pedro Raul marcando os 2 gols e o Gabriel Peck. Esse sim, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Dê o like. Se você gostou da atuação do Gabriel Peck, dê o like nesse vídeo aí que muito nos ajuda. As substituições eu chamo a atenção por Orelhano, que realmente entrou muito bem. As outras, a gente entrou o GB, entrou o Eric Marcos, não obstante ele ter dado um passe para o gol do Pedro Raul, ainda não entendo por causa da insistência desse menino e deixando o Ignaldo na reserva. Eu não sei se é por opção técnica, por posição, ou estão privilegiando o Eric Marcos, porque toda vez que ele entra, nada produz. Estou falando aqui, não obstante o passe que ele deu para o Pedro Raul, que para mim ele errou o passe e ali foi uma bobeira do goleiro com o zagueiro ali do Volta Redonda. Mas aqui eu acho que a gente, nessa partida que foi realmente muito tranquilo, o Vasco da Gama termina o primeiro tempo com 2-0, começa o segundo tempo já com um golaço até do Gabriel Peck e depois no deslanchar teve uma expulsão do goleiro do Rezende ali que ele sai meio atabalhoado ao meu ver. E o Alex Teixeira também não desistindo da jogada, dá um chute, o goleiro defende com a mão ali, ou bate no braço do goleiro fora da área, é expulsão. Depois dali, então, o jogo foi muito tranquilo e o Vasco da Gama marcando mais 2 gols de lá para o finalzinho da partida. Enfim, aqui eu acho que a gente tem que falar de coisa boa e a gente tem que falar de Gabriel Peck. Eu entrei na fila do perdão do Gabriel Peck desde o ano passado, essa que é a verdade, galera. Desde o ano passado, desde a final ali da segundona, ele tem vindo jogando bem e já tinha que ter sido titular ali naquela reta final da segundona. Garantiu ali, tá certo, galera, que ele é o rei do Campeonato Carioca agora. Todo Campeonato Carioca ele vai muito bem. E a gente enfrenta times pequenos, times ruins, na verdade, mas ele tem sobressaído e ele tem evoluído para mim, porque o que brigava tanto com o Gabriel Peck? Decisões de jogadas e a perna direita dele que ele não tinha em finalização.
Finalização, o gol de ontem foi muito bonito. De novo, o gol contra o Volta Redonda já tinha sido uma boa finalização, então ele está evoluindo isso. E ele está começando a utilizar mais a perna direita. O cruzamento que ele dá para o Pedro Raul para o primeiro gol, não obstante também ter desviado do zagueiro, ter facilitado, foi com a perna direita. Então com isso, ele não vai ser só aquele ponta que vai chegar na boca da área e vai cortar para o meio. Ele vai poder ir para a linha de fundo. Pô, vai ser sensacional. E ele se conseguir chutar também com a perna direita, um atacante tem que ter as duas pernas para fazer gol. Esse moleque está evoluindo. E ele está evoluindo, está ficando mais esperto em campo. Merece os nossos aplausos e merece, eu acho, um amorzinho maior da torcida do Vasco da Gama, assim, porque o moleque tá fazendo por onde, ele tá dando sangue em campo. Parabéns ao Gabriel Peck e, na verdade, parabéns a toda a equipe, parabéns até ao Maurício Barbieri, que fez o básico. E é isso aí que a gente tem que ver. Alertando que logo a nossa primeira grande desafio vai ser contra o Fluminense. Ele está ali cambaleando também nesse campeonato carioca, não está com começo tão bom assim, mas pelo menos vai ser o primeiro grande time que vamos enfrentar. Isso no dia 12, daqui a 10 dias praticamente, né? Antes vamos ter esse jogo aí contra o Nova Iguaçu e vamos ver se a gente embala. Mas parabéns ao Vasco da Gama, uma boa partida. Dominamos, não mostramos também, isso que eu queria ressalvar aqui nesse final, as falhas que tivemos lá contra o Volta Redonda, onde a gente ia atacar e depois perdia a bola, não conseguia nem fazer falta. O Vasco da Gama estava tão perdido contra o Volta Redonda no primeiro tempo, que nem falta conseguia fazer para matar o contra-ataque do Volta Redonda. E assim a gente acabou levando 2 gols deles. Dessa vez não, a gente perdia a bola, logo tentava retomar, não teve nenhum contra-ataque do Rezende assim, e quando também aparecia lá, dava aquela falta ali para matar o contra-ataque. Tá de parabéns o Vasco da Gama, tá de parabéns Gabriel Peck, e esse moleque então, se ele continuar assim, ó, vão torcer muito para ele. Parabéns aí, você vascaíno, 5-0, não é todo dia, e vamos lá comemorar hoje às 3 horas da tarde com a nossa live. E lembre-se, sextou com juízo, hein? Um abraço a todos, tchau, saudações vascaínas.